talvez a gente possa falar um pouco agora sobre a Quaest, né? Porque ela foi uma pesquisa que traz enquanto a Quaest traz esse fenômeno, esse cenário mais favorável ao Lula, a gente tem essa outra pesquisa, a Atlas Intel, que virou alvo de questionamentos na Justiça Eleitoral. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Cássio Nunes Marques, ele suspendeu no começo dessa semana a divulgação da última pesquisa da Atlas Intel, que foi em maio. A decisão foi tomada após um questionamento da campanha do Flávio, do PL, e, segundo o Cássio Nunes, há indícios de um possível comprometimento da metodologia da pesquisa, especialmente pelo fato de que a sequência de perguntas e tal incluiu um áudio ali, o áudio justamente da conversa entre o Flávio e o Daniel Vorcari. E aí, segundo o Nunes Marques, isso poderia influenciar a percepção dos entrevistados, né? Essa pesquisa ela tinha mostrado uma queda do Flávio Bolsonaro depois da divulgação desse áudio justamente entre os dois, que dizia respeito ali à divulgação, ao financiamento, perdão, do filme Dark Horse. É aquele áudio no qual o Flávio fala assim, pô, meu irmãozão, desculpa ficar te cobrando, mas eu preciso pagar o Jim Caviezel, eu preciso pagar o Cyrus Nowrasteh, que é o diretor, enfim. E aí eu colhi nas últimas horas algumas opiniões sobre esse assunto, né, de pessoas que são especialistas nesse tema. Por exemplo, tem um estatístico, Rafael Nishimura, que ele até é um crítico da Atlas Intel. O principal ponto dele com a Atlas é porque ele diz que existe um viés de autosseleção na Atlas, que é o fato de que as pessoas mais engajadas politicamente são as que vão lá responder o questionário online da Atlas. Então ele tem essa crítica, mas nesse caso específico, ele defendeu a metodologia usada pela Atlas, né? Porque justamente esse áudio ele foi colocado depois das perguntas sobre intenção de voto. Então, como é que o áudio poderia influenciar as respostas das pessoas se ele foi mostrado depois que a pessoa já respondeu sobre os candidatos, sobre o Flávio, sobre se votariam no Flávio, etc. Então, esse é um apontamento que muita gente tem feito. O Rafael, especificamente, mostrou também que tem várias outras pesquisas eleitorais de vários outros institutos que mostram ou áudios, ou fotos, ou, enfim, notícias, né, sobre acontecimentos da política e do Brasil para perguntar para o entrevistado sobre esse assunto. Então, se você for proibir esse tipo de pesquisa, pesquisa eleitoral, de fazer esse tipo de questionamento, você vai ter que derrubar um bocado de pesquisas que já foram feitas, já foram divulgadas no Brasil, né? Eu queria saber o que você pensa sobre isso, Felipe. André, eu sou muito crítico dessa decisão monocrática, né, do Nunes Marques, né? Primeiro porque não cabe ao Tribunal Superior Eleitoral adentrar no mérito da metodologia do Instituto Privado de Pesquisa, né? Primeiro que Nunes Marques não tem formação em estatística, né? Ele não entende de estatística, ele não entende de pesquisa eleitoral. Tudo bem que tem um regramento na Justiça Eleitoral, que tem que estar registrado os questionamentos, tem que estar registrado os formulários das pesquisas, mas isso é uma questão formal, né? Não é uma questão material do conteúdo da pesquisa, da metodologia em si, né? Sim, a lei não entra no detalhe da metodologia usada. Exatamente. Exatamente, e nem deve entrar, né? O importante o legal é ter várias metodologias diferentes, né? Vários estudos de pesquisas privados diferentes fazendo pesquisa no Brasil de opinião. Isso que é o legal, né? Então, a partir do momento que ele tenta limitar, tenta adentrar nesse mérito, né, da metodologia, né, no meu modo de ver, ele está dando um poder muito grande ao Tribunal Superior Eleitoral. Você tocou no ponto que é importante, né? É bom lembrar o seguinte, né? Essa pesquisa da Atlas Intel, né, é uma pesquisa feita pela internet, né, uma metodologia dela, né? E ela tem a primeira parte, que é uma parte quantitativa, igual a todas as outras pesquisas. E tem a segunda parte, que é qualitativa, né? Então, a segunda parte da pesquisa, que tem o áudio do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcari, né, é depois de ter finalizado a primeira parte. Então, não induziu o entrevistado de forma alguma, né? Não induziu o eleitor de forma alguma, apenas quis captar qual que era a opinião e o sentimento do eleitor depois que não visse o áudio. E a mesma... André, então está tendo uma percepção falsa, na minha opinião, sobre o motivo do vídeo estar lá. É a mesma coisa, na minha opinião, que a famosa sala de vidro que tem pesquisa qualitativa, que você coloca vários entrevistados na sala
e passa o vídeo para as pessoas, para sentir o sentimento das pessoas, para entender o sentimento das pessoas, né? Até tem um filme interessante, né, que é o Entre Atos, né, esse nome do diretor agora, que foi que o prêmio Nobel agora, inclusive, né? Ele tem um momento... Walter Moreira Salles? Isso mesmo, do Moreira Salles, né? Que ele fica na campanha do Lula em 2002, né? E tem um momento na campanha lá no filme, no documentário, que é o último debate que está tendo entre os candidatos à presidência da República, né? E tem uma sala de vidro, né? E que as pessoas estão olhando o debate ali acontecendo de forma ao vivo, né? Naquele momento, e falando do sentimento do que o Lula está passando. E naquele momento, a filha do Duda Mendonça pega o telefone e liga para o pai, pede para o Lula continuar nessa toada no debate. Ou seja, é uma pesquisa qualitativa, no caso. Em tempo real. Então não cabe... em tempo real, no caso. Então não cabe ao TSE, ao Nunes Marques, tentar modificar, né, uma metodologia eleitoral. A sociedade tem que separar. Qual que é a pesquisa que mais acerta? Essa é confiável, essa não é. Essa eu vou deixar de consumir, essa vai cair no descrédito. Então a sociedade tem o poder de escolher qual que é a melhor pesquisa de acordo com o resultado final dela. Agora, proibir, entrar no mérito da metodologia, isso aí, para mim, é um erro muito crasso e mostra o desespero e a falta de estratégia da campanha do Flávio Bolsonaro. Até porque, André, é bom lembrar que essa pesquisa foi divulgada há mais de um mês atrás. Ela já repercutiu, já teve um efeito. Exato. Como que você vai entrar? Não tem nenhum sentido isso. É uma coisa assim, liberal, né, no sentido mais comezinho possível, né? Assim, me lembra muito aquele livro lá do Why Nations Fail, Por que as Nações Fracassam, assim. Isso são as instituições que ficam tentando interferir na regra do jogo, tentando, entendeu? Vir para cima da sociedade que não tá fazendo esse tipo de coisa, que é absolutamente livre, né? Deveria ser, né? E como você muito bem colocou, Felipe, a gente tem institutos de pesquisa e institutos de pesquisa no Brasil, né? Tem uns que são melhores, outros são piores, e aí não cabe a justiça eleitoral vir dizer qual que as pessoas devem confiar ou não, né? As pessoas devem olhar, não, isso aqui acerta, isso aqui erra, isso aqui dá para confiar, isso aqui não dá, isso aqui é vendido, isso aqui... A gente tem pesquisa, antigamente tinha o Vox Populi no Brasil, por exemplo, um antigo instituto de pesquisa que era notoriamente pró-esquerda, pró-PT no caso. Não existe mais, né? Porque o ativo do instituto de pesquisa é a credibilidade dele, é a taxa de acerto dele. Se o instituto começa a errar muito, o destino dele é acabar, né? Então, eu acho curioso e eu tô, assim, um pouco, quando eu vejo essa decisão do ministro Nunes Marques, eu fico um pouco receoso em relação à condução das eleições desse ano. Vamos lembrar, o Nunes Marques era um desembargador, né? Foi depois escolhido pelo Jair Bolsonaro para integrar o Supremo Tribunal Federal, a despeito do que queria a base do próprio Bolsonaro, que queria um ministro evangélico, terrivelmente evangélico, como o próprio ex-presidente tinha prometido. E aí primeiro ele colocou o Nunes Marques atendendo à reivindicação de aliados de ocasião dele que ajudavam a dar sustentação política ao governo dele. Colocaram lá o ministro Nunes Marques. O ministro, nessa trajetória bem curta dele, ele tem alguns episódios já que levantam questionamentos, né? Notadamente a questão do filho dele, que é um garoto, um jovem de 22 anos, que tem uma empresa de uma pequena consultoria, uma pequena prática jurídica, que começou a captar clientes muito importantes, muito grandes, e a receber contratos assim, vultosos, né? Então, não estou dizendo aqui que tem nada de errado nisso, mas é um ponto de atenção, né, da trajetória do ministro Nunes Marques. Ministro que foi... E tem uma curiosidade. Tem uma curiosidade, André, conta os causos aí do Palácio do Planalto, que o Nunes Marques quis ser ministro do STJ, né? Aí foi lá conversar com o Jair Bolsonaro, querendo ir para o STJ. Aí o Jair Bolsonaro olhou para ele e falou assim, por que não o STF? E aí nomeou ele para o STF. E parece que foi exatamente assim, né? Ele era um desembargador, como você bem colocou, né? Que queria fazer campanha para ir para o STJ. E aí o Jair Bolsonaro, aquele jeito dele, né? Do Jair Bolsonaro, gostou do tu não quer o STF, não, pô? Exatamente assim.
É, Sensacional essa história. então, é uma figura curiosa, né? Essa história é muito legal, né? Realmente, assim, uma figura sui generis, o ministro Nunes Marques. Foi também, tem a história dele numa festa de aniversário, não sei se você lembra, na Grécia, né, em Santorini, num barco de um empresário aí que era ligado ao ramo de bets, né? Então o ministro Nunes Marques foi lá, foi descoberto essa participação dele na festa de aniversário, nesse iate. Então, assim, a figura que em pouco tempo já começou a levantar, assim, começou a se envolver em episódios que são complicados aí, e agora vai comandar as eleições desse ano. Eu espero que ele possa exercer a autocontenção. Não tem sido a tônica, né? Assim, nas eleições passadas, em 2022, o ex-presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, era quem presidia o tribunal naquela ocasião, foi quem conduziu as eleições de 2022 e teve uma atuação ali bastante intervencionista, né? Em relação à campanha. Então, limitou ali inserções de TV do ex-presidente Jair Bolsonaro. Teve uma questão envolvendo as rádios também. Os apoiadores do Bolsonaro até hoje lembram dessa questão das rádios e dizem que isso foi um dos motivos que pode ter pesado ali na eleição. Enfim, eu acho um pouco lamentável, assim, a justiça eleitoral ela foi um avanço no Brasil, né? É fácil hoje em dia a gente ver esses problemas que acontecem e desdenhar um pouco também da instituição, mas assim, tem que lembrar que no Brasil, antigamente as eleições eram feitas na base da fraude eleitoral pura e simples, né? Então, na República Velha a gente tinha a chamada eleição a bico de pena, porque o resultado da eleição era feito ali na hora da ata, o cara pegava ali, determinava ali o chefe da sessão eleitoral, determinava o resultado, anotava numa ata e pronto. Né? A pessoa tinha que votar em público, né? Então, era uma situação bastante complicada de eleição no Brasil até a criação da justiça eleitoral. Então, não dá para negar que ela foi um avanço em dado momento. A gente só espera que ela possa ter um pouco mais de autocontenção, né? Inclusive porque numa situação de um país tão polarizado quanto o nosso, Felipe, me parece que é ainda mais importante, né? Você ter a percepção de que a eleição foi escorreita, né? Não, esse é o ponto, André. Assim, quando o Nunes Marques entrou, né, com a presidência do TSE, se falava que o Nunes Marques tinha um perfil diferente do Alexandre de Moraes, né, muito menos intervencionista. Né? Então se achava que o TSE iria deixar o jogo rolar das eleições, né, e iria intervir minimamente para tentar fazer o pleito ser mais justo e mais tranquilo possível. Mas na primeira caneta, a primeira decisão dele, que o Nunes Marques dá, é exatamente uma intervenção que eu nunca vi igual anteriormente. Entrar no mérito de uma metodologia de uma pesquisa eleitoral do Instituto Privado. Né? Ou seja, então as pessoas, na minha opinião, se equivocaram ao achar que o Nunes Marques iria ser menos intervencionista do que o Alexandre de Moraes. Pelo visto, não. Pelo visto, não. E, André, um ponto interessante nesse assunto, né, que ontem teve um julgamento, né, sobre esse assunto, que tem o pedido de vista, que acabou suspendendo o julgamento, mas o Toffoli pediu a palavra, né? E o Toffoli, quando ele pediu a palavra, ele demonstrou que iria votar contra o Nunes Marques. E falando o quê? Pasmem, falando exatamente o que eu acho também. Falando que se fosse congressista, se fosse parlamentar, ele jamais iria proibir pesquisa eleitoral de acontecer. Jamais iria tentar criar balizas para a pesquisa eleitoral, para estudo de pesquisa eleitoral trabalhar. Né? Então, o próprio Dias Toffoli, sem ser o voto formal, mostrou, de certa forma, que irá se colocar contrário ao Nunes Marques no julgamento dele. E a tendência, na minha opinião, André, eu acredito que nesse aspecto específico, nessa votação, o Nunes Marques tem sua primeira derrota como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Assim, de tempos em tempos, Felipe, a gente tem ministros que são... que eles começam a divergir muito dos seus pares, né, nesses colegiados aí dos tribunais superiores. O último e mais famoso deles era o ex-ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, que chegou a ganhar o apelido de Senhor Voto Vencido, né? Ele tinha ali um costume, e até as pessoas fizeram, acho que foi o próprio Felipe Recondo que fez uma vez uma matéria que era uma análise estatística das votações no Supremo Tribunal Federal, mostrando que
ele ficava lá totalmente isolado, assim, uma quantidade incrível de decisões ali, de votos, né? Vamos ver se o ministro Nunes Marques não vai se tornar um senhor voto vencido também. Por enquanto, pelo que eu tenho visto, assim, ele costuma ser bem lacônico nas decisões dele. Os votos dele são bastante curtos, assim, geralmente. Ele não fica elaborando muito, ele só vai lá e caneta mesmo. Mas vamos ver se ele não vai se tornar aí um novo Marco Aurélio Melo, conhecido por sair derrotado nos seus votos, né? Sempre bom lembrar que tem uma razão para esses órgãos serem colegiados, né? Essa vantagem, justamente, é de você meio que isolar ali e tal e evitar decisões que sejam muito discrepantes, né? Inclusive, esse é um dos problemas do Supremo atual, que é o fato de você acabar tendo um predomínio das decisões monocráticas, né? Em detrimento do colegiado. Enfim,